tá? Então, na página 130 a gente começa da seguinte forma: diásporas africanas e resistências. Entre os séculos 16 e 19, as operações de compra e venda de escravos de origem africana foram feitas em escala global. Conhecido como escravismo moderno, o sistema promoveu o aprisionamento e a perda da liberdade de milhões de homens e mulheres, pessoas que foram deslocadas dos lugares onde viviam para trabalhar em terras distantes. Esse processo de imigração forçada das populações africanas é chamado de diáspora africana ou diáspora negra. Então todo mundo conhece como funcionou o processo de escravidão lá durante esse período do período de colonização dos países das Américas, né? O Brasil foi um dos países que mais recebeu escravos vindos da África, pessoas negras que foram escravizadas e trazidas aqui para a América, vindas da África. As 13 colônias dos Estados Unidos também receberam bastante, que eles tiveram colonização através da sua metrópole, que foi a Inglaterra. Aqui no Brasil a gente teve Portugal, no restante da América Latina tivemos principalmente a Espanha, mas o que havia em comum entre todos esses que se utilizaram desse processo de escravidão foi justamente que eles buscaram na África escravizar parte da população da África. Lembrando que a África é um continente gigantesco, então quando a gente fala a respeito de povo africano, não estamos falando de uma só nação, mas de diversas nações que existiam e até hoje existem no continente africano. Então são povos diferentes. Inclusive, uma das táticas que os colonizadores eles se utilizavam, esse sistema de escravidão acabava se utilizando em relação a esses diversos povos, era misturar eles dentro dos navios, e quando aportava aqui nas Américas, eles faziam essa distribuição, faziam a venda assim, buscando separar o máximo possível as pessoas que pertenciam aos mesmos grupos étnicos, né? Então, digamos, você tinha um pessoal que fazia parte da região da Nigéria e o pessoal que fazia parte da região, por exemplo, de Angola. Aí você pegava o quê? Uma parte desses angolanos iam ser enviados lá para a América do Norte, uma outra parte para uma região do Nordeste brasileiro, outra parte um pouco mais ali para a região do Sudeste. E por que essa separação ela ocorria? Eles buscavam fazer separação para impedir que eles mantivessem contato. Afinal de contas, quanto menos contato, quanto menos as pessoas conseguiam conversar entre si, quanto maiores fossem as barreiras para que eles mantivessem algum tipo de diálogo, mais difícil seria a união entre eles e possíveis junções para poder se rebelar contra o colonizador, contra os senhores de engenho, contra os escravagistas, né? E outra questão que eles acabavam colocando muitas vezes até povos que eram inimigos entre si na África, mas que eles colocavam juntos dentro de engenhos, por exemplo, justamente para que eles não se unissem. Então isso rolava muito por lá. Mas, no final das contas, esse processo conhecido como diáspora africana ou diáspora negra foi esse sequestro, esse processo de imigração forçada que trouxe os africanos para cá, para as Américas. A escravidão era a prática social antiga. Diferentes sociedades utilizavam o cativeiro como forma de punição às derrotas em guerras e o não pagamento de dívidas. Contudo, no escravismo moderno, a condição de cativo transformava o escravo em uma mercadoria. O escravo era uma peça dentro da lógica comercial, cujo objetivo era o lucro.
Então, cujo objetivo era o lucro. Isso daí a gente já vai mexer numa outra questão que é bastante importante, que vira e mexe, a gente acaba ouvindo falar, né? Dizendo, mas os próprios africanos, eles escravizavam outros africanos e foram eles que venderam para os portugueses, para os ingleses e não sei o que, ppp, mimimi. Então, do cafezinho. A escravidão, essa escravidão, como se dizia, que ela era uma prática social antiga. Sim, ocorria não somente na África, como ocorria na própria Europa. Império Romano rolava isso, no Império Grego, Bizantino, Macedônico, que pegam a região da África, mas pegam a região da Europa, da Ásia. Então, diversos povos se utilizavam desse sistema de escravidão dentro de suas sociedades. Só que assim, era uma forma de escravidão um pouco diferente. Não era através dessa diáspora, não era uma escravidão forçada que pegava esse povo e levava para o outro lado do continente, para o outro lado do globo, né? Globo, inclusive, a Terra, né, gente? É redonda, tá? Pessoal, Terra plana aí, vai chegar na borda, tropeçou, caiu, cai no espaço. Rebanho de doido. Mas enfim, maluco online. A forma de escravidão que existia naquela época, antes da forma que a gente conhece como escravidão moderna, essas práticas sociais eram diferentes porque era uma forma de punição aos derrotados da guerra. Então, duas nações inimigas entravam em conflito, como existia inclusive na própria África antigamente. A escravidão que ocorria na África era o mesmo tipo de escravidão que ocorria lá na Europa. Então, de boa, era assim que funcionava. Duas nações inimigas, duas tribos inimigas, impérios inimigos entravam em conflito. Beleza, entrou em conflito, o exército de um lado derrotou o exército do outro. E aí ocupou aquele espaço pertencente ao exército, àquela nação, àquele império, e tirando uma parte que eles matavam, o povo, a galera que sobrava, eles transformavam em escravos. Mas eles continuavam naquela mesma região, não tirava, não mandava para outro lugar, continuavam ali, só que trabalhavam como escravos, uma forma de cativeiro, né? Por quê? Eram derrotados de guerra. Uma outra questão que ocorria de escravidão era através do não pagamento de dívidas. Então, o próprio Estado escravizava as pessoas que pertenciam àquela região. Então, imagina só, o Estado, o governo, você tem um grupo de pessoas lá, de camponeses, geralmente a galera mais pobre, que eram cobrados os impostos deles, só que eles não conseguiam pagar esses impostos, porque eram impostos elevados, e a fonte de renda deles variava muito. Porque naquele ano a colheita não foi boa, então ele não conseguiu vender o suficiente de sua produção, e aí ele acaba sendo escravizado pelo próprio Estado. Porque é uma escravidão por dívida. Se você não conseguiu pagar as suas dívidas, você acaba sendo escravizado pelo próprio Estado. Isso ocorria. Com essa questão da colonização das Américas, a escravidão moderna, a escravidão, como dita aqui, como uma peça, o escravo se tornando uma peça dentro dessa lógica comercial, objetivando o lucro, era essa visão que o escravo se torna uma mercadoria. Então, pronto, os portugueses chegaram na África, vão comprar escravos, ou então essa parte do comprar escravos, explicar. Eles compram escravos dessas nações, dessas tribos que escravizaram os guerreiros derrotados, inimigos, né? Aí eles vão ser pagos por eles. Então, já transformou ali numa mercadoria. Mas, muitas vezes, ocorria simplesmente dos portugueses chegarem lá e, devido ao seu poderio militar, mesmo chegavam, pegava a galera assim, não, vai você para lá. Então,
sequestrava essa galera, forçava esse pessoal a serem levados nos navios e trazidos aqui para as Américas para serem transformados em escravos. Chegando aqui, essas pessoas, esses cidadãos do continente africano, negros, que foram escravizados, eles eram vendidos, se transformavam em uma mercadoria. Quanto mais novo, quanto mais forte, quanto mais disposto, os dentes lá bonitinhos, inteiros, não tinha machucado, não tinha nenhum tipo de deficiência. Então, quanto mais saudáveis eles eram, mais caros eles também eram, né? Maior seria o seu preço de venda. Afinal de contas, eles aguentariam um trabalho mais pesado, eles aguentariam por mais tempo, então o investimento valeria a pena nesse caso. Aí mulheres acabavam saindo mais baratas porque tinha a possibilidade de gravidez, e aí no momento que elas engravidam, elas deixam de trabalhar ali. Só que em compensação, se for uma mulher saudável, aí já poderia ter uma visão que ela pode gerar X quantidade de filhos, e quando esses filhos forem crescendo, eles vão se tornar também escravos. E aí essa forma de escravidão ocorria através, muitas vezes, do próprio estupro dessas mulheres negras africanas escravizadas, que se transformavam simplesmente em parideiras, né? Era para poder se perpetuar essa ideia da escravidão, seus filhos, as suas futuras gerações já tinham essa visão de serem transformados em escravos desde muito novos. Mas enfim, depois do século XVI, a escravidão ganha conotação de sistema econômico altamente lucrativo, né? No qual a perda da liberdade está relacionada à exploração do trabalho. O tráfico de escravizados na África funcionava, portanto, atendendo aos interesses comerciais de mercadores estrangeiros e autoridades locais. A partir do século XVI, as principais rotas do tráfico aconteciam no Oceano Atlântico, claro, que era a ligação justamente entre a África e a América. As viagens eram feitas em larga escala. Estima-se que cerca de 10 milhões de africanos tenham desembarcado no continente americano na condição de escravizados. E o principal destino, claro, acabou sendo o litoral do Brasil. E aí a gente tem essa visão aí, sobre essa tabela sobre o tráfico negreiro, estimativa do número de africanos desembarcados em cada região em milhares de indivíduos. Peraí. Tá. Aí a gente tem aí, desde 1500, sendo que na primeira metade dos anos 1500, né, do início do século XVI, a gente tem basicamente esse tráfico negreiro para a América Espanhola. Lembrando que a gente tinha falado já nos capítulos anteriores a respeito do processo de exploração do país, ele inicialmente ser voltado única e exclusivamente para a obtenção do pau-brasil, que é considerado o período pré-colonial, até mais ou menos ali 1530, 1535, e aí depois é que se começou a ter uma necessidade maior de povoar essa região, porque havia possibilidade de invasões, principalmente por parte de espanhóis, franceses e holandeses, que começavam a botar o olho grande para cima da região litorânea do Brasil, devido ao pau-brasil, a exploração do pau-brasil, que era considerado como uma madeira nobre. Não existia lá na Europa, era uma madeira que tinha um custo elevado, e quem tinha o monopólio sobre essa madeira era Portugal. Então, outros povos começaram a falar assim, isso aí é interessante, a gente pegar também esse pau-brasil. Pau-brasil é uma árvore originária do Brasil, né? Que recebe esse nome, né? É originária do Brasil, você não vai encontrar em nenhum outro lugar
nem mesmo das Américas. O vizinho aqui daqui de cima, Guiana, Suriname, Venezuela, Bolívia. Não, só tem no Brasil, só tem no litoral brasileiro, tá? Então é na região da floresta atlântica, tá? Peraí. Região da floresta atlântica, da Mata Atlântica, né? É a Mata Atlântica brasileira, claro. Por que se chama Mata Atlântica? Porque fica na região justamente mais próxima do Oceano Atlântico. Então, quando aconteceu, tem umas 3 vezes já o rapaz falando lá do governo, falando assim, porque você não vai ver no Amazonas, na região amazônica, não vai ver o desmatamento de 1 hectare da Mata Atlântica. Porra, claro que não. Pode falar palavrão não, desculpa, gente. Claro que não. Afinal de contas, Mata Atlântica dentro da floresta amazônica, isso é bocó, é idiota. Não, Mata Atlântica é na região litorânea. Floresta amazônica é na região da Amazonas, ó? Floresta amazônica, Amazonas, tá vendo? E o Pantanal você já pega ali no centro-oeste. Inclusive a floresta amazônica, ela existe não somente no Brasil, como em todo aquele entorno. Colômbia, Venezuela, Bolívia, tal, que fica naquela região ao noroeste do Brasil. Noroeste. Nordeste é o lado do litoral, né? Noroeste é aquela região de cima, mais pro oeste, na diagonal, assim, subindo. Mas enfim. E aí então, nessa tabela, vocês veem aí como foi a chegada dos africanos escravizados aqui, o desembarque dos africanos escravizados aqui no Brasil, em toda a América. O somatório dá quase 10 milhões de pessoas, 1.600.000 na América Espanhola, mais de 4 milhões no Brasil, 1.600.000 nas Antilhas Britânicas, 1.700.000 nas Antilhas Francesas, 437 Antilhas Holandesas, 560 América Britânica e Estados Unidos, sendo que cada período desse mostrado aí, a cada 50 anos, tem um período por 30 anos, tem a quantidade, chegando entre 1750 até 1830, a gente chegou a ter quase 2.100.000 pessoas, negros, africanos, escravizados, chegando no Brasil. Não era só América, somente no Brasil. Enquanto que no restante da América você tem um número bem menor. Se bem que quase a mesma quantidade, no caso, levando em consideração juntando as Antilhas Francesas e a Antilha Britânica. Mas enfim, no final das contas a gente vai ter em torno de 4 milhões de cidadãos africanos que foram escravizados e trazidos aqui para o Brasil durante esse período de 1500 até 1870, né? Enfim, aí na página 131, para a gente fechar aqui, tem o seguinte: o Brasil foi a região que mais recebeu africanos escravizados entre os séculos XVI e XIX. No início da colonização, não havia muitos trabalhadores livres na colônia e o desenvolvimento da economia açucareira, o funcionamento dos engenhos, exigia inúmeros trabalhadores. Vocês lembram que nas aulas passadas, nas aulas anteriores, ali, como é que funcionava o engenho? Área de cultivo, moenda, caldeira, casa de purgar, terra de subsistência, todas essas precisavam de um contingente, de uma quantidade grande de pessoas trabalhando ali, né? E aí, então, havia essa necessidade de inúmeros trabalhadores. Só que, claro, senhores de engenho, espertinho, bacaninha, né? Eles não queriam pagar para essas pessoas trabalharem ali. Então, eles faziam o quê? Pegavam a galera, escravizavam a galera. O trabalho escravo foi muito utilizado também nas jazidas de ouro nas Minas Gerais, no século XVIII. Vocês lembram que no período inicial no Brasil, período pré-colonial, foi a exploração até mais ou menos 1530, especificamente do pau-brasil, e principalmente utilizando a mão de obra indígena, né?
que aí se utilizava um pouco do escambo, uma parte era escravizada, a outra funcionava através do escambo, da troca de, você dava o espelho e recebia umas 10 toras de madeira. Mas aí no decorrer do tempo, a utilização primeiro nos engenhos, dos negros africanos escravizados primeiro nos engenhos, e depois, como o Brasil começou a trabalhar também, começou a fazer uma exploração de minérios, Minas Gerais se utilizou bastante dessa população escravizada dentro das jazidas de ouro, dentro dessas minas. E depois, já no século XIX, nas lavouras de café no Rio de Janeiro e em São Paulo. Por ser uma atividade... Por ser uma atividade... É maluco esse professor. Por café. Amo café. Se vocês quiserem me dar um presente, só dá uma xícara nova, né? Que a minha tá toda acabada, pra ir toda apagada já, gente. É de tanto usar. Eu sou pobre. Por ser uma atividade bastante lucrativa, diferentes grupos se envolveram no tráfico negreiro. Inicialmente, mercadores e fidalgos, autorizados pela coroa portuguesa. Só assim, fidalgo é um indivíduo que tem título da nobreza. A fidalguia, é interessante o teu processo de formação, a etimologia da palavra fidalgo, que significa filho de algo. Acho que até ano passado eu brinquei na sala com vocês assim. O processo de formação da palavra você, né? O você, ele surge a partir do vossa mercê. Vossa mercê, aí o pessoal foi diminuindo a palavra, né? Vossa mercê, vós me cê, você, VC. Hoje em dia o povo só bota C, ou então só faz apontar com a cabeça. Tá falando com o quê? Então o fidalgo, ele tem um processo de formação da mesma forma. Ele começa como um filho de algo, filho de alguém, mas com essa ligação com a nobreza. É tipo o pessoal que dá a carteirada assim: você não sabe com quem você está falando, eu sou filho de juiz fulano, filho do desembargador não sei quem. Então, era a ideia do filho de algo, filho de alguém conhecido, filho de alguém ligado à nobreza, né? Então é o fidalgo. Então, voltando aqui. Por ser uma atividade bastante lucrativa, diferentes grupos se envolveram no tráfico negreiro. Inicialmente, mercadores e fidalgos, que era a galera que tinha dinheiro, né? Autorizados pela coroa portuguesa, investiram nas viagens de longa distância. Com o tempo, comerciantes luso-brasileiros, luso, lusitano, português. Comerciantes luso-brasileiros, que aí já eram aqueles comerciantes que eram filhos de portugueses, mas nascidos já do Brasil, né? Então tinha essa dupla nacionalidade. Descendentes de portugueses nascidos no Brasil, entraram no comércio transatlântico de escravos, diminuindo o predomínio dos comerciantes luso-africanos. Comércio transatlântico era por quê? Porque o nome transatlântico é justamente o comércio que faz a travessia no Oceano Atlântico. Se fosse no Pacífico, seria transpacífico. Se fosse no Índico, transíndico. Nome estranho, transíndico. Enfim. E aí, no caso do Oceano Atlântico, porque fazia essa travessia entre a África e a América, se chamava o comércio transatlântico de escravos. Isso, então, com a entrada dessa galera, desses comerciantes luso-brasileiros, se diminuiu o predomínio, esse domínio dos comerciantes luso-africanos, que aí já era aquela galera, os filhos descendentes dos portugueses, que ficavam já na África para poder trabalhar especificamente com isso. A importância econômica do escravismo levou a própria coroa portuguesa a aumentar o controle do tráfico por meio de órgãos de governo, como o Conselho Ultramarino de Portugal, criado no ano de 1640. A função desse Conselho Ultramarino
era justamente fazer o controle do tráfico. Pensem assim, que coisa absurda, né? Simplesmente você vai escravizar a galera ali da África, vai mandar para a América e quer fazer o controle sobre isso, sobre a vida das pessoas que você mesmo está explorando, tá ligado? As decisões ali, não, ó, vamos organizar isso aí, fazer uma tabelinha de preço, vamos ver a quantidade que pode ser mandada por cada comerciante, por cada navio, vamos organizar essa coisa errada. Tipo assim, né? Tipo assim, é como se fosse aquela galera que organiza a corrupção, né? Tipo, corrupção é errado. Mas aí tem um pessoal lá que vai fazer a corrupção, mas não. A gente precisa distribuir esse dinheiro que roubamos do povo, mas vamos distribuir de forma organizada. Gente, é corrupção do mesmo jeito, tá? É tipo a rachadinha que o pessoal aí do governo gosta de fazer, né? Assim, não, ó, tem um cara lá próprio para poder fazer a distribuição do que eles estão roubando do povo. Então, era mais ou menos isso a função lá do Conselho Ultramarino de Portugal. Eles organizavam o que era errado. Continuava sendo errado, mas era errado organizado agora. Assim, o tráfico de escravos deixou de ser uma atividade secundária para se tornar uma atividade econômica fundamental para o sistema mercantilista. Né? O sistema mercantilista é aquele que é ligado ao mercado, que é ligado ao comércio, que é ligado à bufunfa, ao dinheiro. E para a gente fechar aqui o nosso capítulo, na África, os comerciantes europeus cooptavam nativos como guias, intérpretes e intermediários. O que é que significa a palavra cooptar? Dentro aqui do nosso glossário, atrair. Então, os comerciantes europeus atraíam nativos, contratavam nativos ou davam benefícios para os nativos servirem como guias, tá? Encaminhando assim, tá? Tipo guia turístico, pronto. Aí vai andando assim para saber, ó, onde é que a gente vai encontrar a galera para poder escravizar. Então, tinha esses nativos, aquelas pessoas nascidas no local, né? Serviam como intérpretes também, né? Porque tinha a barreira do idioma, então os portugueses precisavam de alguém que conseguisse falar a língua deles, falava a língua dos portugueses e falava a língua daquele povo dali. E intermediário, que era a pessoa que fazia ajudava nesse comércio, né? Era uma pessoa que ia intermediar aquilo, então o português não precisava ir comprar diretamente o escravo, mandava o intermediário, pegava o dinheiro, tirava os 10% ali dele e... os 10% falo brincando, né? Que é 10% do garçom, né? Ele tá lá no barzinho, tá lá na lanchonete, no restaurante e tal. Aí que é o intermediário entre a cozinha e a mesa? É o garçom que vai receber lá os 10% da gorjeta dele. Tá vendo? É tipo isso. Em troca, então, os africanos recebiam presentes ou uma porcentagem de 6 ou 7% do valor das mercadorias. Lembrando, as mercadorias eram os seres humanos. Aos poucos, esses intermediários formaram uma nova classe social ligada às atividades comerciais. Afinal de contas, eles estavam lá recebendo, então eles foram juntando um dinheirinho. Tal. Então, eles fizeram parte de uma nova camada social, uma nova classe social criada especificamente nessa participação do processo de escravidão. Na região da África Central, as pessoas responsáveis pela captura e pelo transporte dos cativos para o litoral eram conhecidos como pombeiros. Ó, cativos. Lembra que a gente falou aqui, ó. Eles cooptavam os nativos. Nativos são aquelas pessoas nascidas em um determinado local e que aí eles vão servir como guia, intérprete, intermediário. Só que aqui a gente já tem um outro nome, é o transporte dos cativos. Ó, a diferença da letra. Os cativos são aqueles habitantes, aquelas pessoas também pertencentes àquele local, só que era a galera que acabava sendo escravizada, que era capturada.
Então se transportava esses cativos, essas pessoas que eram escravizadas, para o litoral, e essas pessoas, esses nativos que faziam esse tipo de transporte, que faziam esse tipo de captura, eles eram conhecidos como pombeiros. Os negociantes estrangeiros pagavam tributos aos reis africanos e lhes prestavam cortesias, para manter esse babado aí rolando, né? Assim, um sistema de trocas estabelecendo-se, e com o tempo artefatos e produtos europeus foram apresentados às elites africanas. Por exemplo, a introdução de arma de fogo na África, né? Se estabeleceu esse sistema de troca dentro desse continente africano, e depois artefatos, produtos europeus, eles começaram a entrar com frequência na África, apresentando às elites africanas. Quem fazia parte dessa elite africana? Eram justamente os que estavam ligados aos reis e essas pessoas que eram os intermediários, que passaram a formar essa nova classe social. E aí, um desses produtos europeus que foi apresentado no continente africano era justamente as armas de fogo, que ajudaram bastante nesse processo de escravização das tribos, enquanto que essas tribos nativas que se tornaram cativas muitas vezes, eles não tinham acesso à arma de fogo. Então, para que eles pudessem se defender, para que eles pudessem atacar alguém, eram com armas mais rudimentares. Esses escravagistas, esses europeus e esses pombeiros, eles começavam a se utilizar das armas de fogo para poder ameaçar, para poder prender, para poder capturar esses cativos, né? Enfim, a gente finaliza a nossa aula de hoje aqui, nesse momento aqui na página 131.